um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre as ferramentas do Office 365. Então, vou auxiliar vocês a conhecer cada vez mais e vislumbrar as possibilidades que essa ferramenta nos dá à disposição. A gente vai falar um pouquinho sobre o OneDrive, o Word, PowerPoint e o OneNote e ver como todas essas ferramentas trabalham juntas em prol da colaboração, que é algo que a gente sempre vem buscando, tanto nas escolas quanto no mercado de trabalho. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Então, a primeira coisa que a gente vai falar nesse momento é sobre como eu entro dentro do Office 365. A gente sempre fala isso nos nossos webinars e também nas ferramentas que a gente tem à disposição, sendo que é importante ressaltar. Então, para entrar, a gente vai usar o www.office.com. Uma vez que entrou nesse endereço, vai clicar em entrar. Vamos inserir o e-mail do Office 365, avançar, coloca a senha, avançar e você vai logar na plataforma. Feito isso, você vai chegar nesta tela aqui, que é o portal de entrada, o portal principal do Office. Nele, você vai ter à disposição os links para as ferramentas que você vai poder utilizar e trabalhar para atingir essa colaboração com sua equipe ou com seus alunos. Então, aqui a gente tem o Outlook, o OneDrive, o Word, Excel e assim por diante. Onde é que a gente vai trabalhar? Ó, o OneDrive, o Word, o PowerPoint e o OneNote. Então, vamos começar. Primeira coisa, uma vez que eu clico aqui para carregar o OneDrive, ele vai abrir essa tela, onde eu vou ter uma visualização similar ao que a gente encontra no navegador de arquivos do Windows, o explorador de arquivos. Então, aqui eu tenho uma navegação por pastas, eu tenho a data de modificação desses conteúdos, pastas e arquivos, quem modificou esse conteúdo, qual é o tamanho do arquivo, ou se for uma pasta, quantos itens eu encontro dentro dela, o status de compartilhamento do arquivo ou da pasta, se ele é privado ou se ele está compartilhado com alguém, e atividade. Então, aqui a gente tem esse histórico. Agora, o que é que eu consigo ver mais através dessa visualização? Eu tenho aqui os recentes, ou seja, os arquivos que foram editados recentemente ou criados, o compartilhado, onde eu vou conseguir enxergar quais são os arquivos que foram compartilhados comigo por outras pessoas ou compartilhados por mim para outras pessoas. Eu tenho a opção de descobrir os arquivos que talvez sejam relevantes para mim dentro da instituição. E eu tenho a lixeira, local onde eu posso recuperar algum arquivo. E aqui ainda vale salientar uma coisa importante. Eu tenho uma lixeira de segundo estágio. Então, às vezes, a gente coloca algum arquivo dentro da lixeira, vai excluir ele, mas é necessário recuperar, então eu ainda tenho essa lixeira de segundo estágio. Então, primeira coisa, o que é o OneDrive? O OneDrive, ele é uma ferramenta que nos provê um acesso a um pendrive virtual, sendo que gigante. A Microsoft ela provê 1 TB de armazenamento para as contas do Office 365, o qual a gente consegue, através de login e senha, acessar de qualquer lugar do mundo. Imagina que você está na sua cidade natal, vai viajar a trabalho para outra cidade e esquece o seu pendrive com os arquivos da empresa. Que complicação, né? Imagina que você vai para a escola e vai dar aula, esqueceu o material em casa. É difícil de lidar com isso. Com o OneDrive isso não acontece, porque os arquivos eles ficam sincronizados dentro dessa plataforma. E como é que eu procedo, Matheus, com a ferramenta do OneDrive? O que é que eu devo fazer aqui dentro? A gente pode simplesmente armazenar arquivos, tal qual no computador, mas a gente também pode criar de maneira integrada aqui dentro do site. Ó. Então, eu posso subir arquivos para o OneDrive através da ferramenta Carregar. Se eu clicar nesse botão, eu posso subir arquivos para ele, fazer o upload de arquivos ou de pastas. Se eu vier aqui em arquivos, ele vai dar uma pesquisada no meu computador, eu posso clicar aqui em um arquivo que eu tenho e abrir, ou seja, enviar.
Ele vai dar o status aqui de carregando, que se eu clicar, ó, eu vou enxergar. Ele vai informar que carregou esse arquivo dentro da pasta documentos, aqui a raiz. E se eu quisesse, eu poderia já compartilhar esse arquivo diretamente nessa tela de envio. Então, vou fechar aqui. Matheus, mas dentro de uma infinidade de arquivos dessa, como é que eu localizo o arquivo que eu acabei de subir? Às vezes eu lancei 3, 4 arquivos, eu não sei nem o nome deles, eu esqueci. Então, a ferramenta, ela vai dar um indicativo aqui, ó, esse item é novo. Ele vai mostrar esses 3 risquinhos aqui, que vai dar essa orientação para você. Qual é o arquivo mais recente que você acabou de subir na plataforma? Então, ele fica durante um período de tempo aqui, para que você tenha essa sinalização, ok? Uma vez que você colocou arquivos aqui dentro do OneDrive, você pode criar pastas para organizar eles tal qual no computador. Então, eu posso vir aqui em novo, pasta, e vou criar aqui uma Big Pílula do conhecimento. Então, vou clicar em criar. Ele vai criar a pastinha para mim. Já deu a notificação aqui, ó, está informando que essa é a pasta mais recente. E se eu quiser, Matheus, colocar esse arquivo dentro da pasta, o que é que eu faço? Você vai fazer igual no computador. Clica e segura no arquivo, ó, e você pode mover para aquela pastinha. Só uma travadinha aqui. Então eu posso mover esse arquivo para a pasta. Pronto. Então, se eu saltar o arquivo em cima da pasta Big Pílula do Conhecimento, eu vou estar movendo esse arquivo para essa pasta. Ele está com um delay por conta da minha internet. Outra maneira de eu fazer esse procedimento é clicar aqui, ó, nessa caixinha, marcar o arquivo. Daí eu posso vir aqui em cima, ó, em mover para, ou clicar nos 3 pontinhos e também vir em mover para. E então eu posso escolher para onde eu desejo mover esse arquivo. Então eu quero colocar aqui no próprio OneDrive, dentro da pasta Big Pílula do Conhecimento. Mover para cá. Feito isso, coloquei o meu arquivo nessa pasta, ele já mostra aqui que tem um item. Se eu clicar para abrir ela, eu vou enxergar meu arquivo aqui dentro. Uma coisa que é bem legal e que eu posso estar realizando aqui é a criação de arquivos e o trabalho simultâneo com outras pessoas, o trabalho colaborativo. Então, se eu clicar aqui em novo, além da possibilidade de eu criar uma pasta, eu também tenho como criar documentos do Word, pastas de trabalho do Excel, apresentações do PowerPoint, bloco de anotações do OneNote, formas do Excel e links. Então, eu posso pegar arquivos através de outros OneDrives por um link que for fornecido para mim. Então, eu vou criar agora um documento do Word. Quando você clicar em documento do Word, ele vai efetuar a criação do arquivo, com o nomezinho que for colocado aqui. E instantaneamente ele vai criar aqui na pasta. Então, ó, ele já criou o arquivo, está carregando. Agora, eu posso renomear este arquivo. Então, se eu clicar aqui, ó, onde eu tenho o nome do arquivo, atualmente está com o nome de documento. Mas eu vou colocar planejamento, aula, Covid-19. Então, eu vou estar planejando junto a outro professor uma aula sobre Covid-19, o coronavírus. E para isso, eu vou utilizar esse mesmo documento. Uma vez que eu mudei o nome, basta pressionar Enter, ele já vai alterar. Se eu der um F5 aqui, ele já vai aparecer o arquivo para mim. Então, ó, planejamento, aula Covid-19. E agora eu vou convidar o meu colega Adrian para a gente trabalhar nesse arquivo. Para isso, eu vou clicar aqui em compartilhar. Vou enviar o link, sendo que apenas as pessoas da minha empresa vão conseguir visualizar e alterar ele.
E para isso eu vou permitir edição. Vou aplicar e vou inserir o e-mail aqui da pessoa a qual eu quero enviar este arquivo para edição. Então aqui, Adrian Oliveira. Vou clicar em enviar. O usuário vai receber, através do e-mail, uma notificação sobre esse acesso. A partir do link do e-mail, o Adrian está em outro computador, mas eu só vou demonstrar aqui para vocês a tela que ele recebe. No e-mail do Adrian, ele vai receber um e-mailzinho tal qual este aqui. Compartilhou um arquivo com você, planejamento aula Covid-19. Adrian, por gentileza, abre o planejamento aula Covid-19 e entra nele. Então, quando ele clicar no arquivo, deixa eu ver aqui só o e-mail que chegou. Ó, o link foi usado com êxito, então você recebe uma notificaçãozinha também. Uma vez que você está aqui dentro do arquivo, ó, e a outra pessoa entrar, olha o que ele está informando para mim. Adrian, o documento está aberto. Então, se eu clicar aqui, eu posso, inclusive, ir para o local no qual o Adrian está editando. Então, ó, eu vou consultar aqui o que é que ele está fazendo. Eu tenho essa notificação e ele também enxerga o que eu estou fazendo. Então, ó, eu posso fazer a introdução? Adrian, pode fazer a introdução. Enquanto isso, eu vou me encarregar de pegar algumas imagens da internet. Tudo bem? Então, eu vou dar aqui uns parágrafos e vou colocar umas imagens abaixo. Vou abrir aqui um site da internet, vou fazer uma pesquisa. Vou pegar aqui. Vou pegar essa imagem aqui sobre prevenção. Para isso, se eu for pegar imagem por imagem aqui, ó, são várias mini imagens. Eu posso usar a ferramenta de captura do Windows, esse recurso aqui, e tirar um print localizado sobre o conteúdo que me interessa. Então, se eu clicar aqui em modo, captura retangular, vier em novo, ele vai marcar a tela e eu posso marcar o local que eu quero efetuar o recorte. Então, escolhi aqui, feito, vou clicar em copiar, vou no meu documento, clico aqui, ó, e colo, Ctrl V. A partir daqui ele já colocou essa imagem, eu posso ir editando junto aqui do meu colaborador. Então, ele já colocou a introdução, enquanto isso eu já coloquei uma imagem aqui. Vamos supor que eu queira colocar uma capa, então eu vou dar aqui um Ctrl Enter para fazer uma quebra. Efetuei uma quebra. E vou utilizar agora de uma outra imagem para colocar aqui no centro da primeira capa. Então, vamos pegar aqui uma imagem, fazer uma pesquisa por imagens no Bing. Então, quero pegar essa imagenzinha aqui. Vou agora copiar ela. E vou estar inserindo aqui na minha capa. Note que, enquanto eu estou trabalhando na capa, o Adrian está continuando o trabalho logo abaixo. Então, isso permite uma dinamicidade do trabalho enorme, porque a gente consegue efetuar várias coisas ao mesmo tempo, ok? Então, esse é o recurso de colaboração aqui dentro dos arquivos do Office. Em nenhum momento vocês perceberam que eu cliquei em salvar. Os documentos que a gente faz através do Office 365, eles salvam automaticamente. Eu costumo dizer que, se você parou para respirar, o documento do Office vai salvar instantaneamente para você. Então, se você você vai perder algum conteúdo se você estiver digitando um conteúdo muito longo e você não der uma pausa na digitação. Mas você parou um pouquinho para respirar, ele já vai salvar instantaneamente para você. Então, já que ele salva instantaneamente, eu não preciso clicar em salvar e eu posso fechar o meu arquivo aqui. E na minha página, lá do OneDrive, eu vou poder consultar, ó, que esse arquivo ele foi alterado há alguns segundos. Ele foi modificado aqui pelo Adrian. Ele tem 1,82 megas de tamanho. E ele é um arquivo que está compartilhado. Se eu quiser, eu também posso, ó,
vir no histórico de versão do meu arquivo. E eu posso restaurar uma versão anterior à edição que eu fiz agora. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, restaurar esta versão, que foi a primeira. O arquivo está em edição lá, então por isso que eu não vou conseguir. Mas eu poderia fazer a restauração do arquivo. Então, o recurso de compartilhamento ele é bastante útil nesse sentido. Outra coisa que é bem legal que vocês conseguem fazer por aqui é o seguinte. Direto no OneDrive, eu também posso compartilhar meus arquivos. Então, vou pegar esse arquivo aqui, ó, clicar nos 3 pontinhos dele, compartilhar. E aqui eu posso escolher quem vai poder compartilhar, quem vai poder acessar. Qualquer pessoa com link? Apenas as pessoas da empresa? Então, eu vou colocar aqui qualquer pessoa com esse link, porque eu vou compartilhar com o público externo. Sendo que eu não quero que essas pessoas editem. Eu quero que essas pessoas apenas consigam enxergar. Vai ser um arquivo somente leitura. E uma coisa bem legal que eu consigo fazer através desse momento é colocar uma data de validade. As pessoas vão ter acesso ao meu arquivo, porém, apenas até o dia 3 de abril. E eu ainda quero colocar uma senha. Então, eu vou colocar aqui uma senha. Coloquei uma senha. Agora, eu vou enviar. Se eu desejar, ainda posso habilitar aqui a opção de bloquear download, de modo que ele não consiga baixar o arquivo para o equipamento. Vou aplicar. Se eu agora clicar em enviar e colocar um e-mail aqui, ele vai enviar direto, ou ainda posso pegar aqui, copiar este link e compartilhar através do Teams, através de um grupo de WhatsApp ou outros locais. Então, meu arquivo agora ele também mudou o status aqui, ó, para compartilhado. Partindo agora para o próximo ponto, o que é que eu consigo fazer também de legal dentro do Word, dentro do PowerPoint? Eu tenho alguns recursos de acessibilidade que são bem interessantes de se utilizar aqui. Então, eu tenho o recurso de ditado. Então, se eu utilizar agora foi. Teve algum travamento. Show de bola. Então, vou voltar agora para a minha tela. Vou clicar agora na ferramenta de ditar, que está aqui em página inicial. Cliquei aqui em editar. Vou permitir o acesso ao microfone. Olá, Word. Como é legal utilizar a ferramenta de ditado que você provê. Eu consigo digitar conteúdos de maneira que não vou utilizar minhas mãos. E isso é um recurso bastante interessante se eu tiver algum aluno com dificuldade, porque aí eu posso prover a ele uma ferramenta de autonomia, onde ele consegue digitar sozinho. Feito isso, eu parei agora o recurso. Feito isso, o Word se encarrega de reconhecer o que eu estou solicitando e digitar, converter a minha voz em texto para a digitação. Então, se houver um tutor junto a esse aluno, por exemplo, ele apenas vai necessitar fazer uma correção ou outra. Algo que também dá para trabalhar aqui é com o recurso de leitura avançada. Se encontra aqui na guia Exibir. Se eu vier aqui em leitura avançada, olha que legal. Uma vez que eu clico aqui em reproduzir, então ele vai fazer a leitura
Então, ele vai fazer essa leitura passo a passo. E aí eu tenho alguns recursos extras aqui, ó, como preferências de leitura, esse íconezinho aqui, onde eu posso habilitar foco. Então, se eu tenho algum aluno que não presta atenção, tem um déficit de atenção, eu posso colocar para ele focar na área que ele está lendo naquele momento, 2 linhas ou 3 também, ó, 5 linhas, e aqui ele vai trazer o foco do aluno. Eu posso optar por traduzir esse conteúdo também. Então, estou dando aula de idioma, eu posso optar aqui por efetuar a tradução, inglês dos Estados Unidos. Então, ele vai traduzir o conteúdo aqui para efetuar. Ó. Documento inteiro também, ele pode efetuar a tradução completa. Então, o recurso de tradução também é bem legal. Agora, outro conteúdo que eu tenho aqui bastante interessante são as opções gramaticais, principalmente se você dá aula de português, por exemplo. Então, se eu vier aqui em opções gramaticais e marcar sílabas, então ele vai fazer a separação. Eu também posso optar por marcar aqui, ó, substantivos. Então, ele destaca quais são os substantivos, verbos, adjetivos, advérbios. Então, ele vai colorir o documento para mim, de modo que eu consiga exemplificar isso na sala de aula. E se o aluno clicar, por exemplo, em uma dessas palavras, ele vai ver imagens representativas para aquelas palavras. Então, olha que legal. Então, esse recurso é bastante interessante. Eu posso desabilitar aqui algumas coisas, opcionalmente. E ainda tem as preferências de texto, onde eu posso aumentar o tamanho da letra para a leitura, eu posso aumentar o espaçamento, posso escolher fontes diferentes e ainda temas para alto contraste, entre outras coisas. Ok? Então, esse recurso, junto do recurso de ditado, são recursos complementares e que auxiliam nessa questão da acessibilidade. Vou voltar agora para o compartilhamento da minha tela de maneira integral. Vamos lá. Então, esses recursos do Word nos ajudam no dia a dia de trabalho. Vou fechar o documento que eu criei. Vamos agora para o PowerPoint. Lá no PowerPoint, duas coisas que eu quero mostrar aqui, além da edição simultânea de arquivo, é o seguinte. A Microsoft, ela nos provê um ambiente bastante rico para se trabalhar. Então, vamos supor que eu peguei aqui uma apresentação sobre o coronavírus, vou pegar esse conteúdo, vou colocar aqui na capa. Vou colar agora a imagem que eu peguei na internet aqui. E aqui, além dos recursos básicos que a gente sempre conheceu, a gente também tem a opção de desenho. E eu tenho, em design, eu tenho a opção ideias de design. Uma vez que eu clique aqui, ele vai verificar quais foram os conteúdos que eu inseri dentro da minha apresentação e vai me dar sugestões de como eu posso melhorar o design da minha apresentação. Isso é um recurso que trabalha com inteligência artificial na Microsoft. Então, ele vai verificar aqui e vai dar sugestões. Ó. Então, eu posso ir clicando e eu não preciso me preocupar em trabalhar com o design. Ele reconhece a imagem que eu estou trabalhando, os possíveis locais interessantes de colocar alguma coisa. E olha as sugestões legais que ele me fornece. Então, já tem uma capa bem legal aqui, que eu não precisei esticar a imagem, não precisei colocar a caixa, formas aqui para colocar o conteúdo extra. Aí vou seguir. A partir daqui ele já vai me dando algumas sugestões no design. Ó. Lembrando, isso aqui, pessoal, não é a opção de temas que já existia na Microsoft, no PowerPoint. Esse recurso, ele é relativamente novo. Então, aqui eu posso ir agregando algumas informações. Deixa eu voltar aqui e pegar mais uma imagem. Então, eu vou colocar aqui. O coronavírus, vou colocar a imagem.
Prevenção do coronavírus agora. Vamos pegar essa imagenzinha aqui. Copiar. Coloquei algumas imagens. E com base no conteúdo que eu colocar, ele já vai me gerar novas opções de visualização. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem que possui uns textinhos. Ó, eu posso utilizar esse, que vai dar um destaque para ela, mas também vai contextualizar dentro do meu conteúdo. Nesse outro, eu estou apenas demonstrando, então eu posso utilizar algo mais nesse sentido, ou nesse aqui, ó, e pego um texto para complementar. Então vamos pegar aqui um textinho para informar sobre isso. Posso colocar aqui abaixo. Então, em poucos momentos, eu consegui elaborar uma apresentação bonita, funcional e que trabalha bem dentro do que eu tenho como plano para a minha aula. Olha que ele está me dando outras sugestões. Ó. Ele sempre vai ficar modificando as sugestões com base nos conteúdos que você for inserindo. E se eu colocasse, Matheus, um slide que tem apenas obrigado? Então, ele é apenas de título. Ele me traz alguma sugestão? Vamos ver. Então, ó, digitei a palavra, a partir daqui ele já me sugere algumas opções. Então, já mudei, montei minha apresentação completa em poucos momentos. Lógico, aqui a gente pegou alguns conteúdos que já tinha na internet, mas uma vez que você tenha preparado a sua redação sobre aquele material de aula, em alguns instantes você consegue elaborar o seu material de slides. Olha essa outra sugestão aqui que ele me forneceu. Bastante interessante. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui é o seguinte. Matheus, eu estou querendo utilizar o PowerPoint para elaborar uma apresentação, porém, eu percebi que ele não tem na versão online todos os recursos para que eu consiga trabalhar. Então, ele não tem, por exemplo, a opção de inserir imagens em 3D, objetos em 3D aqui dentro. O que é que eu consigo fazer? Nesse caso, você pode vir aqui em opção abrir no aplicativo da área de trabalho. Então, se a sua instituição tem uma licença superior à licença A1, então você vai ter acesso também à opção de instalar o Office no seu equipamento. Só lembrando, caso você queira fazer essa instalação, lá no portal de entrada do Office tem o link aqui, ó, instalar o Office, por onde você pode baixar e instalar. Então, uma vez instalado, você pode vir aqui, abrir no aplicativo da área de trabalho. Ele vai fazer o link entre esse seu conteúdo e a aplicação que está instalada no seu computador. Ele vai carregar o PowerPoint a partir daí. Uma vez que ele carregue, então você vai conseguir efetuar essa edição dentro do aplicativo instalado na sua máquina. Ok? Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Então eu vou criar aqui um arquivozinho, só para exemplificar. Isso pode ser feito no Word, pode ser feito no Excel, pode ser feito no PowerPoint. Então, estou colocando aqui, teste. Parei de digitar, ele está efetuando salvamento. Posso modificar também aqui, ó, vou botar o nome do arquivo de teste. Dei um Enter. Caso eu clique em abrir o aplicativo da área de trabalho, aquele outro estava usando um usuário demonstrativo, então por isso que ele não estava linkado. Você vai ter que fazer o login no seu equipamento. Então, ele abriu aqui o Word no meu equipamento, ó,
Então, ele já está trazendo aqui a pasta onde o conteúdo está disponibilizado. Ele vai trazer aqui as modificações. E olha que legal, ele traz a opção de salvamento automático. Como ele está linkado lá no OneDrive, ele já informa para você isso. Então, qualquer recurso que você não tem acesso dentro do Office 365 online, você consegue fazer através da aplicação instalada no seu equipamento. Ok? Uma vez que eu feche esse documento aqui, posso clicar aqui em continuar editando no computador e ele vai voltar para a tela de edição a partir deste momento. Aqui dentro do PowerPoint, algo que vale salientar, eu também tenho a opção do ditado e a opção... Sim, só a opção do ditado. Só para a gente fechar nosso conteúdo de hoje, vamos ver agora o OneNote. Eu vou criar agora um arquivo do OneNote. Então, vou criar aqui um bloco de anotações em branco. Teste. Dentro do OneNote, uma coisa que é bem legal é que você consegue verificar quem foi a pessoa que fez as alterações em cada linha de texto. Então, eu estou aqui com o meu usuário. Adrian, vou precisar do seu auxílio novamente, ok? Então, vou estar efetuando agora o compartilhamento. Vamos colocar agora aqui o nome de sessão. Teste. Minha página teste também. O OneNote ele trabalha como se fosse um caderno que o aluno tem. Então, eu posso organizar aqui minhas matérias. Eu posso organizar as páginas e posso ir trabalhando nesse material. Então, feito isso, vou compartilhar agora aqui com o meu amigo Adrian. Qualquer pessoa com link pode editar, mas eu vou mandar aqui direto para o e-mail dele. Vou enviar. Então, o Adrian vai ter acesso ao material que eu acabei de compartilhar com ele. No OneNote, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Aqui eu posso estar fazendo as minhas anotações, que podem ser colaborativas. Vamos supor que eu estou fazendo aqui um outro planejamento, sendo que de uma feira de ciências. O que vai ter na feira? Então eu posso ir marcando agora. Pessoas, convidar. Material impresso. Tecnologia. Comida. Então eu posso pegar isso aqui, selecionar. Posso atribuir algumas marcas de tarefa, por exemplo. Então, o Adrian ele vai entrar no meu documento, ele poderia vir aqui e sair marcando. Adrian, marca aqui as caixinhas que eu coloquei para o que vai ter na feira. Valeu, Adrian. Ele colocou aqui, ó, muito legal, professor. Então, ele poderia sair marcando as caixinhas, ó. Ele quem está fazendo remotamente. E esse conteúdo, pessoal, o legal dele é que dá para você reorganizar, ó. Eu posso mudar a posição desses materiais aqui dentro. Dá para inserir também recursos de áudio. Dá para colocar outros arquivos de maneira integrada aqui. Eu posso colocar imagens, eu posso colocar links, entre outras coisas. Vamos supor que eu estou querendo montar uma equação matemática. Então, eu vou criar aqui uma nova página, chamada Matemática. Olha que bacana. Eu vou usar a ferramenta de desenho e vou colocar aqui 2. 2 saiu feio. Então, vou colocar agora 2 mais 2, raiz quadrada. Vou escolher agora a ferramenta de seleção. Ele seleciona o meu conteúdo. Vou vir em matemática. A partir daqui, ele vai detectar o que eu desenhei e vai sugerir que converta em uma expressão matemática. Vou clicar aqui.
e ele já fez a conversão instantânea. Exatamente, Adrian. O professor, eu aqui, o Matheus, está em Natal, Rio Grande do Norte. E o Adrian está lá em Curitiba. O Adrian, pessoal, é o codinome aqui do nosso professor Hélio. Só para ficar claro. Valeu, Hélio. Muito obrigado pela colaboração. Dá para colocar emojis também, pessoal. Então, você pode elaborar um conteúdo bastante rico através dessa ferramenta, certo? Então, isso é o recurso de colaboração dentro das ferramentas do Office 365 da Microsoft. Vamos lá. Vou mostrar agora quem é o professor Hélio aqui, só para todo mundo ficar ciente, né? Abra a webcam, professor Hélio. Deixa eu voltar aqui com a minha, enquanto isso. E aí, galera? Então, com isso, estamos terminando. Vou compartilhar agora a tela do professor Hélio. Tá carregando. Olha aí, professor Hélio aí que estava nos auxiliando durante a atividade. Então, com isso, terminamos. Valeu, Vou valeu. passar... Valeu, Hélio. Vou passar agora a palavra para a Vanessa, certo? Oi, Matheus. Parabéns pela aula, foi bem bacana, bem didática, como o pessoal comentou, parabéns. Não sei, meninos, Hélio, Matheus, tem alguma questão que vocês queiram aproveitar esse momento final aí para a gente fazer ao vivo? Sim, Tem sim. Tem uma pergunta aqui. Como saber se eu tenho realmente o 1 terabyte no meu OneDrive? Como saber se tem 1 terabyte no OneDrive? Onde que eu verifico isso? Esse é um acesso que todas as contas do Office 365, elas já têm esse recurso. Deixa eu voltar aqui para a visualização. Então, esse material ele já é disponibilizado, esse tamanho, esse espaço no disco. Uma coisa que vale salientar é que esse espaço, uma vez que ele é disponibilizado, caso o usuário atinja o máximo dele, então a Microsoft vai analisar o uso e vai prover mais 1 tera de armazenamento. Então, virtualmente, ele é ilimitado, esse acesso. Ok, professor Hélio? Ok, Matheus. O Marco tem alguma pergunta? Sim, sim. Diga aí, Matheus, o Alexandro pediu para a gente tocar na questão dos direitos autorais das imagens que a gente insere nos documentos. Você poderia mostrar no Word como é que a gente insere uma imagem online? Pois não. Com os Vou direitos? fazer esse... Pois não. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui novamente minha tela. Perfeito. Beleza, vamos lá. Uma vez que você está na ferramenta do Word, na guia Inserir, você pode estar fazendo a busca aqui por imagens para utilizar dentro desses 2 itens no Word Online. Então, você vai ter a opção de imagem, onde você pode pegar um arquivo que está no seu equipamento, no seu computador, e também pode estar fazendo a busca através de uma ferramenta do Bing, que é integrada. Então, se eu vier aqui em pesquisar imagens do Bing, eu posso agora fazer uma pesquisa na web. Então, vamos colocar uma pesquisa sobre carros. Ou melhor, sobre saúde.
Quero elaborar um material sobre saúde. Vou colocar aqui somente Creative Commons, que é uma licença que permite o uso livre desse material. Então, eu posso escolher imagens aqui que eu desejo utilizar. Então, vou clicar aqui em saúde. Vou clicar em inserir. E ele já faz a inserção de maneira automática. Matheus, mas e se eu quiser utilizar outros tipos de imagens, eu só posso utilizar isso? Não, se você pretender utilizar imagens de outra forma, você também pode efetuar a pesquisa por aqui e desmarcar. Aí ele vai trazer todos os tipos de licenciamento de imagens. Então, eu posso buscar aqui a imagem que eu desejar, vou clicar, e pode efetuar a inserção, se for do seu desejo. Ok, Marco? Boa, Matheus, obrigado. De nada. Vamos para a próxima. Tem mais alguma questão que foi lançada no chat? Está verificando aqui, Matheus. Ok. Acho que talvez valha a pena só a gente falar. Tem algumas pessoas questionando com relação à disponibilização desse conteúdo, né? Após o término. Isso. Ele vai ficar disponível em que lugares, Matheus? Esse conteúdo ele vai ficar disponível através da nossa plataforma no YouTube. Vou colocar aqui os links para que vocês verifiquem. Prontinho. Ó, pessoal, vocês podem consultar os materiais que a gente está trabalhando nas Big Pílulas de Conhecimento, nos webinars da Big Brain, através do nosso YouTube, que é Big Brain Education. Então, através do YouTube, você consegue acessar esse material. Algo que vale complementar, caso vocês necessitem conhecer mais sobre as ferramentas, querem conversar mais sobre isso, vocês podem efetuar o contato conosco através do e-mail contato@bigbrain.com.br, além das nossas demais redes sociais. Vou aproveitar essa pausa e vou colocar agora o link da nossa pesquisa de satisfação. Então, é bastante importante que vocês colaborem conosco da Big Brain e respondam à pesquisa, informando os pontos de melhoria, o que foi legal nas nossas capacitações web, para que a gente faça um trabalho cada vez mais legal, cada vez mais interessante para vocês. Então, façam sugestões e colaborem conosco para que esse conteúdo seja mais rico possível para vocês. Ô, Matheus, Pois não? você conseguiria demonstrar novamente o recurso ditar? Pois não, faça agora. Tá bom, valeu. Vamos lá, pessoal. Então, dentro aqui do meu arquivo do Word, vou abrir até uma nova página aqui. Então, para que eu use o recurso de ditado, eu vou vir dentro do meu arquivo do Word Online, pode ser no Word do computador também, e em página inicial vou encontrar o recurso ditar. Só salientando, esse recurso, no primeiro acesso, se for através do navegador de internet, ele vai pedir permissão de acesso ao microfone. Então, uma vez autorizado, vou clicar aqui em ditar. Eu agora consigo falar para o Word
tudo que eu desejo que ele digite para mim. Então, eu poderia estar ocupado com alguma outra atividade, realizando essa tarefa em paralelo, e poderia ir narrando para a ferramenta tudo que eu desejo que saia dentro do meu documento. Então, é um recurso que, além de facilitar a acessibilidade, ele provê para o utilizador um meio de ganhar produtividade também. Então, através deste recurso, eu consigo ganhar tempo, eu consigo ganhar um recurso a mais de acesso para o meu aluno. Além disso, ele já vai trabalhar com todas as ferramentas dentro do Office. Ponto final. Boa, obrigado, Matheus. Aqui a gente viu que ele deu um errinho no final, mas nenhum pequeno erro, você faz só a correção. Não tendo mais dúvida, acredito que podemos encerrar, né, pessoal? Isso aí, Matheus. Obrigada pela tua atenção, obrigada pela tua aula. Pessoal, continue nos seguindo, nas redes sociais, que muita coisa vem por aí, tá bom? Obrigada, meninos, e até a próxima.